A AFP acaba de confirmar que em Kiev, capital da Ucrânia, já são ouvidas explosões. Há uns 40 minutos do momento que eu estou gravando esse vídeo, a equipe da CNN Internacional já havia dito que tinha ouvido explosões por lá. O repórter da CNN estava ao vivo quando ele ouviu o barulho e na transmissão deu para ouvir um barulho que se assemelha a explosões, se abaixou, colocou o colete à prova de balas, dizendo que estavam tendo explosões em Kiev. Acontece que Vladimir Putin já havia anunciado às 11 horas da noite, aqui é o horário de Brasília, né, que ele estava sim mandando suas tropas para a Ucrânia. Isso é uma manobra que ele tem tomado aos poucos, ele vinha nos últimos dias, desde dezembro de 2021, aproximando suas tropas da Ucrânia. Ontem ainda ele declarou independência das duas áreas ali que são rebeldes, que não aceitavam que faziam parte da Ucrânia. Ele declarou independência dessas regiões e agora, portanto, avança com suas tropas. O presidente ucraniano está pedindo socorro, pediu para que os cidadãos russos que estão no país tenham parcimônia nesse momento, pediu também ajuda, cooperação internacional. Já o presidente Vladimir Putin está ameaçando retalhar belicamente todos os países que se meterem no conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia. Portanto, a gente está na iminência, na porta, na véspera, podemos dizer assim, de uma terceira guerra mundial. Há essa chance, sim. A Ucrânia está sitiada já há alguns dias, né? Há mais de um mês, na verdade, e nesse momento não há muita esperança de que as coisas se acalmem mais. Com a confirmação da AFP, a agência francesa de notícias, de que há explosões, mais a CNN Internacional afirmando a mesma coisa, de que está havendo explosões em Kiev, o mundo todo já está dando como certo de que a guerra de fato se acentuou e que agora é um caminho sem volta. A Organização das Nações Unidas, também pouco depois dessa declaração de Putin, teve uma nova reunião de emergência pedindo mais uma vez para Putin recuar. O presidente da Ucrânia disse que mais cedo ele tinha tido a informação de que os soldados russos, estavam invadindo a Ucrânia e que ele tentou contato com Vladimir Putin, que simplesmente não atendeu às ligações. Então, portanto, agora o mundo todo está nesse estado de tensão, de estar vivendo um momento de iminência da possibilidade de uma terceira guerra mundial. A Folha de São Paulo afirmou aqui que, em comunicado ali, às 23 horas, horário de Brasília, Vladimir Putin disse que anunciou essa operação militar para proteger a população de Donbás, que é essa região ali pró-Rússia, que havia declarado independência e que Putin apoiou, confirmando essa independência, o que inclusive foi completamente rechaçado pelas maiores lideranças mundiais. Aqui no Brasil, o Itamaraty está cogitando ainda, sim, acredite, a essa altura do campeonato está cogitando rever o seu posicionamento quanto ao apoio à Rússia. Vale lembrar que o presidente Jair Bolsonaro esteve recentemente com o presidente Vladimir Putin e saiu de lá elogiando o presidente Vladimir Putin. Voltando aqui para a Folha de São Paulo afirma que não há sinal de invasão total, mas que Putin está realmente enviando as tropas para as áreas dos rebeldes. Outro ponto importante é que os russos já estão bombardeando, segundo a Folha, isso está confirmado, as posições em toda a área leste ali, dentro das antigas fronteiras entre Donetsk e Lugansk, que são as regiões que haviam declarado independência e que eram rebeldes dentro da própria Ucrânia, que é a fronteira com a Rússia. O que acontece nessa região? Essa região, esses rebeldes, eles não aceitam que eles fazem parte da Ucrânia, eles são pró-Rússia, por isso eles fizeram a manobra de primeiro declarar a independência, com o apoio de Vladimir Putin eles ganham uma certa força para isso, e a tendência de que em Vladimir Putin conseguindo ali dominar essas áreas, isso daqui a um tempo passe a ser declarado, não é imediatamente, a área russa. Não é imediatamente, reforço essa questão. Portanto, agora o mundo está numa tensão total, porque a gente está vendo aí o começo de uma grande guerra na Europa, algo que a gente não via acontecer desde 1945. E outro ponto que vale a pena ressaltar
é que Vladimir Putin tem espalhado que os ucranianos são todos neonazistas. É isso mesmo que está ouvindo. Vladimir Putin está acusando os ucranianos de serem neonazistas. Qual que é o ponto que isso traz, em especial aqui para você que é inscrito aqui no canal do YouTube do Regra dos Terços? Quando a gente vê autocratas demonizando um povo inteiro, a tendência é que isso termine em catástrofe humana. Foi isso que Hitler, falando em nazismo, fez na Alemanha. Ele declarou guerra aos judeus. Ele declarou que os judeus não prestavam, que os judeus não tinham seus valores, que os judeus atrasavam a nação, começou a comparar os judeus a ratos, começou a dizer que os judeus eram praga, acabou, como vocês bem sabem, com a morte, um massacre de milhões de pessoas, de milhões de cidadãos judeus e de outras nacionalidades também, de outras etnias também, não apenas judeus, não apenas... E quando eu digo judeus, vale lembrar, não é apenas aqueles que declaram fé judaica, e sim todos aqueles que têm descendência de judeus. E agora o que Vladimir Putin está fazendo? Está declarando que todos os ucranianos são neonazistas, ou seja, ele está começando a fomentar o ódio contra ucranianos. E a gente já viu isso acontecer em outros momentos da história e preocupa muito que isso esteja novamente acontecendo. O dólar baixou para R$5. Eu sei que isso parece positivo de primeira mão aqui para o Brasil, porque a gente estava vendo o dólar subir. Acontece que essa queda do dólar tende a ter um grande impacto a pequeno prazo, ou seja, amanhã, e a médio prazo também na economia global. A gente pode estar vivendo também, com tudo isso aí, a iminência de uma nova crise financeira global, justo no momento em que o mundo começava a tentar se reerguer da pandemia que ainda assola o mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Então, portanto, é um momento de maior tensão da história do mundo desde 1945. A Europa nunca esteve sobre esse estado que está agora desde o fim da Segunda Guerra Mundial, mas um autocrata, quando domina o poder, como é o caso do ditador Vladimir Putin, o resultado é esse que a gente está vendo. E é claro que o Regra dos Terços, como defensor da democracia, defensor dos direitos humanos, se preocupa, que eu digo até uma posição editorial do site Regra dos Terços, se preocupa muito com a situação que está acontecendo nesse momento entre a Ucrânia e a Rússia e espera muito que as expectativas, que são péssimas, não se cumpram e que algo aconteça aí nesse meio tempo, para que a situação se resolva, que Vladimir Putin recue, mas o mundo já está retalhando economicamente a Rússia, né? Já houve corte de gás, mas até que foram retaliações muito sutis. Por quê? Justamente porque a Organização das Nações Unidas temia que, ao abrir grandes sanções econômicas contra a Rússia, o que poderia acontecer era de fustigar a Rússia a tomar essas atitudes. Outro ponto de preocupação é que a Rússia tem um grande poderio tecnológico. A Rússia tem poder de espionar e, inclusive, de invadir sistemas bancários, sistemas de segurança nacional de outros países. A Rússia tem esse poder em suas mãos. Portanto, além de tudo, há um medo daquilo que os especialistas vêm falando há anos. Eu lembro de ter ouvido o Johan Harari, que fez aquele livro Homo Sapiens, ou ele fez uma palestra na Câmara dos Deputados, eu estava lá, eu cobri essa palestra que ele deu para os parlamentares, deputados e senadores do Congresso Nacional aqui no Brasil, e o Harari havia afirmado que o grande risco era de uma terceira guerra no campo tecnológico, que os países que dominam a tecnologia poderiam subjugar outros países que não dominam, isso sem o uso da força bélica. Acontece que o que está acontecendo agora com a Rússia é a união de ambos. A Rússia tem esse poderio tecnológico, poderio da tecnologia da informação, podendo, portanto, causar colapsos dentro dos países sem sequer uma bomba ser lançada, assim como tem todo o poderio bélico também, o que Vladimir Putin não está abrindo mão de usar nesse momento. Portanto, cabe aí a todo mundo essa atenção. É claro que os países que estão ali ao redor
da Rússia e da Ucrânia sofrem maior risco nesse momento, mas a tendência é de que, assim como os Estados Unidos já está enviando tropas para proteger a Ucrânia, outros países comecem a fazer isso e há chances reais de uma terceira guerra mundial, o que seria devastador para todos os seres humanos, para todas as democracias, para a integridade física de todos os cidadãos do planeta Terra. De preocupação. Esse é um momento de preocupação. Se você é novo por aqui, se inscreve aqui no canal do Regra dos Terços. Nós somos defensores da democracia, dos direitos humanos. Acesse o site regradosterços.com.br. A gente vai seguir de olho nessa situação. Difícil.